Olá, pessoal, a paz. Estarei na continuação do livro Como Saber do que seu filho realmente precisa. Vamos estar na parte Resiliência, o áudio 3. Atualmente, muitas pesquisas têm demonstrado que a frustração é o meio que auxilia e muito o aprimoramento de uma habilidade fundamental para o desenvolvimento da flexibilidade e da personalidade dos seres humanos, a resiliência. A resiliência, como já mencionado anteriormente, é um termo da física que trata da propriedade alguns corpos apresentam de retornar à forma original depois de terem sido expostos a uma deformação ou a uma situação de estresse. O que nos remete, então, à flexibilidade dos materiais. Esse conceito tem sido muito utilizado pela psicologia para avaliar a capacidade que as pessoas têm de, ao serem expostas a problemas, conflitos e frustrações, conseguir se manter bem e como lidam com essas situações. Um ponto muito importante é que a resiliência não é genética. Ela pode e deve ser estimulada. E isso deve acontecer com as crianças, já desde pequenas, segundo especialistas. Segundo esses pesquisadores, as crianças desenvolvem a resiliência por meio de um relacionamento estável e comprometido com o pai ou a mãe. O cuidar ou o adulto O cuidador ou o adulto é responsável por ela. Por meio desses relacionamentos, são formadas estruturas na personalidade dela. Além disso, a resiliência possibilita também criar capacidades importantes como a de planejar, monitorar e regular o comportamento, que permite que a criança responda da maneira adaptativa às adversidades e tenha sucesso. Essa combinação pautada no relacionamento e no apoio que proporciona o desenvolvimento de habilidades adaptativas e experiências positivas é o fundamental da resiliência, pois permite um desenvolvimento mental equilibrado e propicia que esse futuro adulto seja capaz de lidar com seus problemas de medo construtivo. Então, quando os pais poupam a criança de sofrimentos, frustrações ou problema, ela acaba não exercitando essa capacidade diante de situações problema, podendo tomar dois posicionamentos. Torna-se agressiva, enfrentando a situação de maneira não racional e sofrendo. Permanece positiva diante de uma situação para não ter de se posicionar porque não sabe como fazer isso. Assim, a pergunta que não quer calar: como podemos fazer do sofrimento algo que nos traga aprendizado? Podemos fazer isso em determinado ângulo. Vamos aprender sobre eles. Primeiro, quando temos um problema, a primeira coisa a fazer é avaliar a responsabilidade que temos em relação à situação. Muitas vezes podemos até não ter responsabilidade sobre ela, como no exemplo do passeio de sábado que foi atrapalhado pela chuva.
A criança pode ficar triste e até chorar, mas agredir outras pessoas não vai mudar a situação. No caso de crianças muito pequenas, elas podem não entender esse sentimento e por isso é muito importante nesse momento dar nome ao que se está se sentindo para que ela comece a identificar esse sentimento, de modo que possamos trabalhar com ele, orientando a criança sobre formas mais adequadas e construtivas de expressá-lo. Saber nomear o que sentimos faz toda a diferença para que possamos nos entender futuramente como adultos. E mais que nomear, como trabalhar com esses sentimentos e essas emoções na próxima vez em que a situação se repetir, a própria criança vai perceber: poxa, que chato, vou chorar, mas isso não vai mudar a situação. Vou ficar nervosa e isso vai me levar a quê? Assim, a criança chegará à conclusão de que existem formas de lidar com a frustração que ela existe, sim, mas que essas coisas acontecem. A partir disso, ela pode elaborar uma alternativa diferente, procurando, por exemplo, um tipo de brincadeira que ela pode fazer. Sabemos que não é fácil levar a criança até esse ponto, mas é fundamental para o seu processo evolutivo como ser humano. Assim, as coisas que não temos do que as que temos tem a ver justamente com isso. O modo como buscamos estratégias para viver e como elas nos colocam em ação para que criemos estruturas para viver. Tristezas e problemas sempre vão existir. A diferença está como lidamos com isso.